Bom, pessoal, segue aqui uma revisão da UIA 11, da UIA 3, aula 11, que fala sobre composição de funções, ok? Composição de função é o seguinte, lá na matemática básica, a gente tem as quatro operações básicas, né? Multiplicação, soma, subtração e a divisão. Esses quatro símbolos aqui, geralmente, se trabalha com conjuntos dos números reais, né? São operações para o conjunto dos números reais. Mas existe um outro símbolo que é para funções, que nós representamos por uma bolinha. Então aqui nós temos embaixo aqui G, bola, F, né? Então você pode falar bola que não tem problema. G, bola, F. Então esse é um símbolo utilizado para chamado composição de funções, ok? Composição de função nada mais é do que uma função dentro da outra. Enquanto uma função simples a gente substitui números, por exemplo, suponha que você tenha a função f de x igual a x ao quadrado mais 5. Se você trocar o valor de x, ou seja, fizer f de 2, por exemplo, então você está falando que o seu x vale 2. Então, onde tem x, você troca por 2. Então, 2 ao quadrado mais 5, que dá aí 4 mais 5, que dá 9. Né? A composição de função ela segue a mesma regra, só que ao invés de substituir um número, você vai substituir uma função no lugar do x. É a única diferença. Ok? Então, antes de fazer um exemplo, vamos primeiro fazer só ler um pouquinho da definição aqui. A composição de funções ela trabalha com duas ou mais, não necessariamente apenas duas funções, né? Mas a definição básica ela vem com duas. Dadas as funções f de a e b, então você tem aqui uma função f que pega elementos em a e leva em b, e g, uma função que pega elementos em b e leva em c. Então você tem uma função g que pega elementos em b e leva aqui no conjunto c, ok? Então observe que você tem um x aqui, esse f ele busca esse cara aqui, transforma num outro valor aqui, mas observe que a função g ela pega função dentro desse conjunto para associar a alguém aqui. Então observe que aqui você pega números reais e acha um outro número real aqui. Aqui você está pegando o valor, essa função em cima do valor de uma outra função. Então por isso essa notação aqui, g de f de x ou g bola f. Ou seja, essas duas notações aqui são idênticas. Tanto faz usar essa aqui ou essa aqui. Função dentro de função, ok? Então vamos calcular aqui alguns exemplos, só para ver que é bem simples, ok? Então vamos lá. Então suponha aqui que você tem a função f de x igual a 3x menos 2 e a função g de x igual a 4x mais 1. Então suponha que você queira calcular g bola f, ou g de f de x. Então g de f de x, aí a ideia é o seguinte, observe que você vai substituir uma função no lugar do x lá na função g, ok? Quando você está com dúvidas, você faz com números, tá? Vou fazer aqui rapidamente, mas depois eu faço com número para vocês verem. G de f de x significa que lá no x em g, você coloca f. Então vai ficar... Observe que você está trocando esse x aqui ó, por f de x. Ok? Então se você troca esse x aqui por f de x, então necessariamente você tem que trocar esse x aqui por f de x. Ok? Então vou trocar esse x aqui por f de x. Está aqui. Então como esse x está aqui é o mesmo que está aqui, então eu vou trocar aqui e vai ficar 4 vezes f de x mais 1, ok? Então, observe que o x que estava aqui dentro, eu troquei por f de x. Se eu troquei esse x por f de x, automaticamente eu tenho que trocar esse. Então, foi o que eu fiz. Está aqui. Agora, o que é que você faz? Bom, quem é a sua f de x? F de x é 3x menos 2. Então, você vem aqui e substitui. Vai ficar 4 vezes f de x, que é 3x menos 2, mais 1. Ok? Então, observe que eu coloquei a função f lá dentro da g, que é o que está falando aqui. Ó. Ok? Bom, aqui é só resolver. Distribui aqui. Vai ficar 12x menos 8 e esse mais 1 que está aqui. Então, observe que a composta vai ser 12x, sinal diferente, subtrai sinal do maior, menos 7. Essa é a função g de f de x. Ok?
E observe que você pode fazer o contrário também. Assim como eu fiz g de f de x, você pode calcular também f de g de x. Agora observe o seguinte, lá na função f eu vou trocar o x e vou colocar ela dentro da função f. Agora é o contrário, ok? Então, eu vou lá na função f. Bom, a função f é essa aqui. Observe que eu troquei esse x aqui por g de x. Se eu troquei esse x por g de x, então automaticamente eu tenho que trocar esse x aqui por g de x. Então vai ficar 3 vezes g de x menos 2, que já está aqui. Agora você só vai aqui substituir a função g de x. 3 vezes g de x é 4x mais 1. 4x mais 1 menos 2. Não pode esquecer aqui desse detalhe aqui, ok? Pronto, já tá feita a composta, agora é só melhorar isso aqui. Vai ficar 12x mais 3 menos 2 que está aqui. Mais 3 menos 2. Que é igual a 12x mais 3 menos 2 vai dar mais 1. Observe que deram resultados diferentes, não tem problema. A função g de f de x nem sempre é igual a f de g de x, ok? Elas podem ser diferentes. Nesse caso aqui mostra que realmente são, tá vendo? Então você pode ter dois resultados distintos. Então lembre-se disso. G de f de x nem sempre é igual a f de g de x, ok? Vamos lá então, continuando aqui. Pegamos a folha aqui. Vamos fazer mais um exemplo aqui. A B. Vou chamar de f de x igual a x ao quadrado. E g de x igual a x mais 1, ok? Então primeiro nós vamos calcular aqui f de g de x. Bom, f de g de x significa que você vai pegar a função f, ou melhor, f de g de x significa que você vai pegar a função g e colocar lá dentro da função f, ok? Então vamos lá na função f. Então a função f está aqui. Eu vou trocar esse x por g de x. Então vai ficar g de x ao quadrado. Está aqui. Agora o que a gente faz? A gente substitui a lei que define g de x, que é x mais 1. Então vai ficar x mais 1 ao quadrado. Okay? E aí se quiser desenvolver esse quadrado aqui, né, vai ser x mais 1 vezes x mais 1. Fazendo aqui a propriedade discutível, x ao quadrado mais x mais 1, que é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, essa aqui é a função f de g de x, ok? Agora vamos calcular a g de f de x. Agora observe o seguinte, eu peguei a minha f e vou colocá-la dentro da função g. Então eu vou lá na função g, está aqui, esse x que está aqui eu vou trocar por f de x. Se eu troco esse x, automaticamente eu tenho que trocar esse. Então aqui nós temos g de f de x mais 1. Aqui agora é só substituir a lei que define a função f, que é x ao quadrado, mais esse 1 que está aqui. Então essa é a função g de f de x. Observe que também deram resultados diferentes, né? E tem que dar. Às vezes pode ser que coincida o mesmo resultado, mas nem sempre isso vai acontecer. Vamos lá, mais uma aqui. F de x igual a 2x mais 5. E g de x, por exemplo, x ao quadrado mais 2. Então, primeiro vamos calcular aqui f de g de x, ok? Então, f de g de x, eu vou pegar a minha g e vou colocar dentro da f. Então, eu vou lá na f, esse x aqui eu troquei por g de x. Se eu troquei esse x por g de x, automaticamente eu tenho que trocar esse x aqui. Então, vai ficar 2, esse x eu troco por g de x, mais o 5 que já está aqui, ok? Pronto, agora é só substituir a lei que define a função g. Então, nós temos aqui 2, que multiplica g, que é x ao quadrado mais 2, mais o 5 que está aqui. Ok? Então, nós temos aqui 2x ao quadrado, mais 4,
mais esse 5 que já está aqui. E aí, finalizando aqui, nós temos 2x ao quadrado mais 9. Ok? Agora a g de f de x. Ok? Bom, g de f de x, agora eu vou pegar a minha f e vou colocar dentro da função g. Então eu vou lá na função g, está aqui. Esse x aqui eu troquei por f de x. Se eu troquei esse x por f de x, automaticamente eu tenho que trocar esse também. Então vai ficar f de x ao quadrado mais 2. Pronto, agora é só substituir a lei que define a função f de x, que é 2x mais 5, ao quadrado, mais o 2 que está aqui lá de fora. Ok? Só desenvolvendo esse quadrado aqui, 2x mais 5 vezes 2x mais 5 mais 2. Então nós temos aqui 4x ao quadrado mais 10x mais 10x mais 25, esse mais 2 que já estava aqui. Okay? Então, só resolver aqui agora, vai ficar 4x ao quadrado mais 20x mais 27. Ok? É isso. Então, essa é a composta f de g de x. De novo, também resultados distintos. Ok? É isso. Espero que tenha entendido. Qualquer problema, coloque lá no fórum.